nós começamos só para reforçar o entendimento sobre depósito elisivo, principalmente, e a defesa daquele que tem contra ele interposto uma ação de falência, eu pedi para que vocês dessem uma olhada nessas questões. Então, vamos ver a questão número 1. A realização de depósito elisivo da falência é possível. A. Em qualquer caso de requerimento de falência? O que vocês acham, gente? Tudo aquilo que a gente viu sobre depósito elisivo, nós temos que, primeiramente, fazer a leitura do artigo 98, parágrafo único do Código Civil. E lá no artigo 98, parágrafo, desculpa, no Código Civil não, da Lei 11.101 de 2005. E o que diz lá no artigo 98, parágrafo único? Ele diz que o depósito pode ser realizado quando requerido, conforme o artigo 94, 1 e 2 da Lei 11.101 de 2005. Gente, vamos lá. 3 são os fundamentos para se requerer a falência, pelo menos quando é credor. Primeiro, 94.1, impontualidade injustificada. Segundo, 94.2, execução frustrada. Terceiro, 94.3, atos de falência. Tá certo? Acontece que só no 1 e 2 nós temos casos de execução de título executivo, ou seja, casos em que a dívida ela é pautada em algo que está liquidado, né? Um título executivo, tá certo? E é nesses casos que é possível o depósito elisivo. Então, por que eu estou repetindo isso? Porque eu não quero que vocês simplesmente decorem o que está escrito no artigo 98, parágrafo único. Eu quero que vocês vejam a lógica da situação. A lógica no sentido de que como que vai ser admitido o depósito elisivo em casos em que eu não tenho liquidado o valor da dívida, tá certo? Não em título executivo, não em títulos com certeza e exigibilidade, certo? Então, vamos lá. A realização do depósito elisivo da falência é possível em qualquer caso de requerimento da falência? Não, não é, não pode, né? Por que não? Porque o artigo 98, parágrafo 1º, diz que não pode, neste caso, porque tem que ser apenas no artigo 94, 1 e 2. O 3, não. B, nos pedidos baseados na falta de pagamento de títulos executivos apenas? Também não. Por quê? Porque esse caso aqui, falta de pagamento de títulos executivos, ele está dizendo que o depósito elisivo somente poderia ser feito conforme o artigo 94.1, ou seja, só quando a falência foi requerida com fundamento no 94.1, e não é essa a questão. Eu tenho 94.1 e 2. Vamos ver se o C dá certo. Nos pedidos baseados na falta de pagamento de títulos executivos e na falta de nomeação de bens à penhora em execução? Sim. Por que sim? Porque ele está contando o que é uma execução frustrada. Veja, aqui ele está apontando não pagamento de título, que menciona o artigo 94.1, e da tríplice omissão do inciso 2º do artigo 94, que diz que, se interposta uma ação de execução, não paga, não nomeia bens à penhora e não deposita, tá certo? Então, aqui nós temos a resposta certa, porque configura a hipótese do 94.1 e 2, ok? Vamos ver, obviamente que as demais estão erradas, mas vamos ver por quê. Nos pedidos baseados na falta de pagamento de títulos executivos e na prática de atos de falência. Não, atos de falência aqui não cabe. Nos pedidos baseados... Um minuto. Nos pedidos baseados na falta de nomeação de bens à penhora em execução e na prática de atos de falência. Não, por quê? Porque aqui nós estamos novamente nos referindo a atos de falência, e atos de falência está previsto no artigo 94.3, e que não se configura hipótese para fazer depósito elisivo, tá? Relembrando, que é depósito elisivo? Depósito elisivo é um depósito feito no mesmo prazo da contestação de uma petição inicial que requer a falência, com o valor corrigido da dívida daquele que interpôs a ação ou daqueles que interpuseram uma ação, com juros e honorários advocatícios. Tá certo, gente? Alguma dúvida com relação a essa questão?
Ótimo, obrigado, William. Vamos lá. Próximo. 2. Depósito elisivo da falência é o depósito. Letra A. Que poderá ser realizado pelo devedor nos casos autorizados em lei e no prazo da contestação, correspondente ao valor total do crédito, devidamente corrigido, acrescido de juros e honorários advocatícios, visando impedir a decretação da quebra, caso a defesa apresentada seja rejeitada pelo juiz. Está correto isso, gente? Está correto, né? Ou seja, aqui nós temos um bom conceito do que é depósito lesivo. Tá certo? Vamos ver aqui o que diz os demais. Feito em pagamento pelo devedor cuja falência é requerida em qualquer das hipóteses legais, visando confessar a legitimidade da dívida e impedir a decretação da falência. Bom, nós já vimos que não vai ser em qualquer hipótese legal, somente naqueles casos previstos no artigo 94, 1 e 2. Tá certo? C. Que o credor domiciliado no exterior está obrigado a realizar para que possa requerer a falência. Nenhuma previsão determina isso, tá? Porque ele está morando em outro país. D. Que o devedor em recuperação judicial poderá realizar relativamente à garantia do pagamento das obrigações assumidas no plano de recuperação correspondente, visando impedir a sua convolução em falência fraudulenta. Pessoal, depósito elisivo é só em falência, tá? Nós não temos essa figura lá em recuperação judicial. Tudo bem? Alguma dúvida aí? Então, vamos para a próxima. 3. A 3, ela já vai precisar de um pouquinho mais de interpretação. A sociedade de papel ABC limitada, sociedade de papel, papel o quê? Ficou faltando, isso aqui é parte de uma questão de OAB, e eu peguei só um texto principal, a ideia principal, e não vi que estava escrito assim, mas tudo bem. Então, eles quiseram colocar lá o nome empresarial hipotético. A sociedade de papel ABC limitada requereu a decretação da falência da sociedade empresária XYZ limitada. Devidamente citada, a sociedade empresária XYZ, que por enquanto é ré, né? Ela não teve decretação de falência ainda, apresentou sua contestação e, para elidir a decretação da falência, requereu a prestação de uma caução real. Gente, sabe o que é caução real? É uma garantia. Você apresenta lá que se a dívida não é que a dívida não for paga, se o teu argumento não for acolhido, aquele bem ou aquela garantia fidejussória, ou seja, aquela garantia pessoal de que vai fazer o pagamento, vai se concretizar, tá? Então, ele apresentou uma caução real, então ele apresentou um bem, tá? Quando a gente fala real, a gente está falando de coisa. A fim de garantir o juízo falimentar. Você concorda que o ato do réu é suficiente para elidir a decretação da falência? Justifica. Gente, não, né? Por quê? Porque quando se fala em depósito elisivo, a gente está falando de um ato que não importa qual vai ser o argumento acolhido, não vai ser decretada a falência. A única hipótese de não ser decretada a falência é mesmo que o autor da ação tenha razão. Mesmo que seja julgado procedente o pedido. Por isso que a gente fala de elisivo. Elisivo no sentido de que ele impede que um ato aconteça, ainda que as circunstâncias determinassem o contrário, né? Acolhessem o pedido, certo? Então, o que eu posso fazer constar aqui? Você concorda com o ato do réu é suficiente para elidir a dívida? Não, né? Não. Porque a única forma de elidir é mediante pagamento em dinheiro. Depósito, não vou nem colocar de pagamento aqui, é depósito, tá?
É a única forma da decretação da falência impedida, mesmo que julgado procedente o pedido do autor. Tá certo? Conforme artigo 98, parágrafo 1º da Lei 11.101 de 2006. Tá certo? Coloco essa respostinha aqui para vocês, aqui a correção também com o negrito do que está correto, tá? Lá no AVA para vocês. Tudo bem? Pessoal, então é o seguinte, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida do que foi exposto para vocês na aula de ontem, do que eu falei hoje, sobre a defesa, depósito lesivo. Uma outra coisa que eu falei ontem para vocês, que é interessante sempre lembrar, que é da competência judicial para processar, que é do principal estabelecimento. Lembrando que principal estabelecimento não é o local da matriz ou da sede, que é o correto falar é sede, tá, gente? Que não é a sede, mas sim é onde se concentra maior, onde se irradia os comandos, onde se concentra maiores atividades da sociedade, que é presumivelmente onde estarão concentrados a maior quantidade de credores, tá certo? Então, assim, o que vocês viram até aqui, né? Então, vocês viram na parte conceitual da falência, seus primeiros requisitos, né, como o devedor empresário, a insolvência jurídica sendo constatada e a sentença da decretação, que como requisito necessário. Vocês viram lá os casos em que se pode pedir a falência. Então, se for pelo credor, tem que ser 94, 1, 2, 3 ou 3. Se for pelo devedor, ele pode pedir uma autofalência, com previsão lá no artigo 105 a 107 da legislação. Vocês viram também que, uma vez que se apresente um pedido de falência, nós temos aí, claro, né, o direito de defesa dentro do prazo de 10 dias, e nesse mesmo prazo pode-se fazer o depósito lesivo, e isso vai para julgamento. Lembrando, se eu estiver falando do artigo 94, 1 e 2, eu estou falando de casos em que o próprio documento já demonstra que existe a dívida. E se eu estiver falando do artigo 94, inciso 3º, que são os atos de falência, esses atos deverão ser provados e aí pode precisar de mais provas além da documental. O fato é o seguinte, que existe uma primeira fase processual que vai se encerrar com a sentença de decretação da falência, tá? Mas a gente não pode esquecer que, ao ver do depósito lesivo ou sendo acolhido a tese do réu, se ele disser que tem prescrição, falsidade, nulidade, pagamento ou qualquer coisa que que se extinga essa pretensão, a gente vai ter uma sentença de não decretação da falência, tá? Então, assim, se não decreta a falência, acabou por ali. Se decreta a falência, é só o início de um grande processo, tá certo? E a partir de agora, eu gostaria que vocês usassem o tempo que tem para assistir o vídeo que eu fiz sobre a sentença de decretação da falência, tá certo? Não vai ser só a sentença, como aí vocês também vão encontrar outros elementos que são definidos na sentença e são extremamente importantes, tá? Que seria o termo legal e o administrador judicial, tá certo?